Dentre os conceitos práticos, teológicos, que mais me incomodam, está uma frase que às vezes dizemos em nossas orações: entramos em tua presença. Essa frase está biblicamente incorreta. Nós sempre estamos na presença de Deus. Podemos ter a consciência desta presença ou não. Entre os muitos textos que me autorizam a dizer isto, está um dos salmos que diz que o mundo é o palco ou o teatro da presença de Deus. Outro diz que não há nenhum lugar na face da terra em que possamos estar em que Deus não esteja. Talvez o problema tenha advindo da centralidade do Templo de Jerusalém para os hebreus e os judeus. Na concepção superada claramente por Jesus, quando ele se encontra com a mulher samaritana, texto que vocês conhecem: vocês não vão me adorar aqui nem ali, porque Deus se importa com os que o adoram em espírito e em verdade, não importa onde é que se encontrem. Mas na crença veterotestamentária, Deus estava apenas e tão somente no templo em Jerusalém. Então, aí, nesse sentido, as pessoas afluíam para o templo para estar na presença de Deus. Isso ficou nas nossas práticas. Até hoje há pessoas que vêm aqui ao templo para estar na presença de Deus. Se isso é a prática de muitos, explique talvez porque às vezes o cristianismo esteja tão irrelevante. Porque no dia a dia, cada um faz o que acha certo, o que acha bom, porque Deus não está presente. Não está na praia, não está no shopping, não está no trabalho, não está na escola. Então, as pessoas vivem como quiserem, mas quando vão para a igreja, aí na presença de Deus, penso que está bem nítido o que eu estou querendo dizer, e se nada ficar dessa mensagem, isto. É claro que mudar uma concepção é muito difícil, mas quem sabe Deus nos ajude a que nós tenhamos uma compreensão cada vez melhor de quem é Ele e nos relacionemos como Ele realmente é. Por essa razão, escolhi para ler para os irmãos, para falar sobre Deus, a presença constante, o Salmo 63, que vou ler na versão Prazer da Palavra, que estou ainda preparando. Ó Deus, só Tu és o meu Deus, por isso intensamente por Ti procuro, tenho sede de Tua presença, eu preciso que estejas comigo. Sem Ti, minha vida fica vazia, como um deserto sem água. Eu quero Te ver, eu preciso Te ver, eu preciso contemplar a Tua força, eu preciso admitir a Tua beleza. Descobri que a Tua graça é melhor que a própria vida, é por isso que canto para Ti. Enquanto eu viver, eu Te exaltarei, tenho grande prazer em celebrar Teu amor. Tua presença me alimenta com comida saborosa e me inspira a cantar com toda alegria no culto. Tua presença me convida a meditar na Tua palavra quando me deito para descansar. Eu canto de alegria porque Tu me socorres, na Tua presença eu me sinto em casa. Estou completamente apaixonado por Ti, nossas mãos se entrelaçam por amor. Não perco o meu tempo com os que não gostam de mim
e procuram o meu mal. Tu cuidarás deles e eles saberão que és justo. Quanto a mim, não me importarei com os que amam a mentira, porque continuarei a me alegrar, amando estar em tua presença. À luz do meu introito e da leitura desse salmo, eu quero trazer 3 conceitos teológicos, biblicamente fundamentados, sobre o nosso Deus. E o primeiro é o seguinte: o Deus eterno é transcendente, mas está presente na obra que criou, na palavra que inspirou e no Salvador que enviou. Deus é transcendente, mas imanente. Transcendente, tel, quer dizer que está muito acima do que podemos chegar, pegar, tocar ou mesmo ver. Está depois dos aviões, depois das galáxias. Você viu essa semana uma reportagem sobre a descoberta de maravilhosas galáxias que estão a 3 milhões de anos-luz? Acima dessas galáxias está o Deus transcendente, se podemos usar essa figura da astronomia. Por que é importante termos a ideia da transcendência de Deus? Toda teologia, ela é feita num contexto em que vivemos. Os irmãos se lembram que em semanas anteriores eu mencionei aqui o fato de que alguém mencionou que Deus é uma energia. Essa expressão que Deus é uma energia é uma negação da transcendência de Deus. Se você diz que Deus tem energia, tem força, tem amor, é uma coisa. Mas dizer que Ele é energia é um apequenamento de quem Deus é. E qual é o problema disso? Um Deus pequeno não faz milagre. Por exemplo, um Deus à minha imagem e semelhança só faz o que eu faço. Eu estou insistindo nesse ponto porque de tanta gente ouvir, eu mencionei aqui quando a Rita Lee, aquela grande compositora, cantora, roqueira, perto da morte, ela diz que eu agradeço ao universo. Universo? O que ele pode fazer por nós? Ou contra nós? O universo é uma figura totalmente amorfa, mas Deus é transcendente no seu poder e na sua pessoalidade. Então Deus não é uma energia, porque Ele não é uma pessoa, Ele é uma pessoa. Eu posso emitir uma energia, entendendo a expressão com certo sentido, mas eu não sou uma energia. Tenho um braço, músculo, não é? Pensamento, ou qualquer outra coisa que esteja aqui, roupa, etc. Então, quando eu digo que Deus é uma energia, eu nego a essência da sua transcendência. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos o Novo Testamento, nós lemos as nossas vidas, nós vemos que Deus faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Moisés não podia atravessar o povo pelo Mar Vermelho, porque Moisés não tinha competência, poder, transcendência para dizer ao mar, abra. Ele até podia falar, mar, abra. E o mar não ia abrir. Quando Jesus diz, lá naquela história tão conhecida, em que ele diz, ô mar, cala essa boca. Certamente antes os discípulos disseram, cala a boca, mar, para de inventar, mar, o que é isso, mar, não estou aguentando mais, mar, para com essa tempestade. Mas quando ele diz, mar, cala a boca, o mar parou. Por quê? Ele é transcendente. Nós não oramos a um Deus igual a nós. Há uma expressão em algumas religiões orientais,
o hindu, o sikh, mesmo no budismo, no brahmanismo, que fala no namastê. Namastê, em algumas expressões, é uma indicação de uma saudação de você como namastê, mas alguns dizem que é o Deus que está em você. Então, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. É uma crença. Mas essas religiões, elas não são politeístas, elas são panpoliteístas, porque tem milhares de deuses. Não tem o único Deus. Então, o único Deus é transcendente, mas é um transcendente presente na obra que criou, a natureza, a beleza das estrelas. Eu nem consigo imaginar uma estrela em tal lugar que está distante daqui a 3 milhões de anos, luz. Isto é, está tão longe, ela brilha lá hoje, solta uma energia, digamos assim, lá hoje, mas eu só vou ver daqui a 3 milhões de anos. Eu acho pouco provável que eu veja. Então essa luz que estamos vendo agora, Theo, foi emitida por aquela estrela há 3 milhões de anos. Esse é o Deus transcendente. A natureza que Ele criou revela, está no Salmo 19, toda a beleza do que Ele fez. Está na palavra que Ele inspirou. Palavra essa que a gente lê como se fosse escrita diretamente para nós, porque foi escrita por alguém que conhece a cada um de nós. A palavra de Deus é o Deus transcendente, feito presente, sobretudo no Salvador que nos enviou. Então, importante entendermos essa, não é um paradoxo, mas esse encontro, o Deus transcendente é presente. Segundo pressuposto é que o Deus eterno transcendente está presente nos corações daqueles que o amam. Podemos dizer assim, com grande cuidado, que o Deus eterno é residente em nós através do Espírito Santo. Ele reside na casa do nosso coração, mas ele não se confunde com o nosso coração, porque ele é transcendente. Toda a nossa teologia, portanto, sobre Deus tem que partir do pressuposto essencial que tudo que Ele puder ser em nossa declaração pode até ser verdadeira, se partirmos da ideia primeira de que Ele é transcendente. Exatamente por termos essa residência do Espírito Santo conosco, é que nós temos consciência do nosso pecado. Mas também devo dizer que o Espírito Santo jamais sai da nossa casa. Ele pode ser esquecido, ele pode ser entristecido, ele pode ser envergonhado, mas nunca nos abandona, porque ele é transcendente, e seu amor não se compara com nenhum outro tipo de amor. Mas ainda o terceiro pressuposto é que o Deus eterno transcendente age em nossas vidas na angústia e na alegria. É claro que por razões óbvias, nós o buscamos mais na angústia. E Ele está presente. Mas é preciso que nós também afirmemos que Ele está também na alegria. Às vezes discutimos, até o pastor André, pela experiência dele, por que a Europa abandonou grande parte a crença em Deus? Há muitas respostas, nenhuma conclusiva. Mas penso, pastor André, que uma delas é que o Evangelho muitas vezes é pregado para pessoas que têm muitas necessidades. E grande parte dessas necessidades, não todas, os europeus resolveram. Para que Deus? Se tem casa, se tem saúde, se tem comida.
Por isso é importante termos em mente que o Deus eterno transcendente está conosco em nossas orações aflitas, mas também está presente conosco em nossas alegrias, em nossas festas, em nossos triunfos, em nossas vitórias. Deus não é Deus apenas dos aflitos, mas dos felizes, dos resolvidos, dos que caminham a jornada na comunhão com Ele. Portanto, repito, Deus é transcendente. Um teólogo antigo disse que Deus é totalmente outro. Não é como eu sou, não é como você é. Ele é completamente diferente. Somos apenas a imagem e semelhança dele. Mas esse Deus transcendente, não adianta o homem querer expulsá-lo, deixá-lo apenas no céu. Ele mora nos nossos corações e está onde estivermos para se alegrar conosco, bater palmas conosco e para nos socorrer em nossas aflições. A religião cristã, portanto, não é apenas para quem sofre, é também para quem sofre, porque é também para quem está bem na vida. Para que essa experiência da presença de Deus conosco seja constante, nós precisamos, em primeiro lugar, por isso comecei como comecei, ter uma boa teologia sobre a transcendência e a imanência de Deus. Às vezes achamos que teologia não é importante. É tão importante que ela determina o modo como nós oramos. Ela é tão importante que ela determina o modo como nós vivemos. Por isso a nossa teologia tem que ser a teologia bíblica, que considera a transcendência de Deus, mas a sua manifestação, a sua presença entre nós, sem nenhuma contradição. Ele é ao mesmo tempo transcendente e ao mesmo tempo imanente. Palavras um pouco complexas, mas para dizer que ele é totalmente diferente de nós, mas é totalmente presente. Para que a nossa experiência da presença de Deus seja constante, nós precisamos usar os recursos que Deus nos disponibiliza para nossa amizade ou comunhão com Ele. Vocês nunca ouviram isso. Os recursos que Deus nos disponibiliza são a Bíblia, a oração, o louvor e a vida congregacional. Essa semana uma pessoa me escreveu assim: estou muito estressada, preciso voltar a congregar. Não sei os detalhes, só estou colocando assim. Então cada recurso desse aí, um totalmente do transcendente Deus eterno, que é a Bíblia encantadora, apaixonante, deliciosa, prazerosa Bíblia, a nossa possibilidade de conversar com Ele, a exaltação que fazemos dele, como lemos agora no Salmo 63, e a participação na vida da igreja. Eu não preciso da igreja. É até possível que alguns não precisem, mas a igreja precisa deles. Mas todos precisamos da igreja, porque precisamos uns dos outros. Não só para realizar, mas para nos sentirmos seguros. Como é bom nós aqui reunidos, porque nós cremos a mesma coisa. Há um grupo de pessoas que creem o que eu creio. Não estou sozinho nesse mundo. Ontem foi o sepultamento da irmã Zíbia Máximo Teixeira Leite.
Foi membro aqui em nossa igreja durante muitos anos, muito ativa no ministério com as senhoras. Depois se mudou para Barra da Tijuca e se tornou membro da Igreja Batista do Recreio. E ali a história dela foi contada pelos muitos testemunhos. Morreu longeva, portanto, uma longa história para ser contada. Essa história foi contada pelas muitas pessoas ali presentes. E uma das coisas que o agora viúvo Jorge Garay disse foi que, olha que interessante, eu acho que é importante esse testemunho. Oravam ao acordar, oravam ao dormir. E todo domingo, igreja. Todo domingo, igreja. Ela envelheceu, passou a ter dificuldades, mas conseguia ir pela manhã, escola bíblica e culto, lá no Recreio, como sempre fez aqui. E à noite, internet. Até aí tudo bem. Aí o Garay, de bermuda, chinelo, ligava a televisão para ver o culto. Ela falou, você está na igreja, vai botar uma roupa. E ela colocava a melhor roupa que ela tinha. Claro, não temos que fazer isso. Só querendo dizer como essa pessoa valorizava a igreja. E os testemunhos foram todos nessa mesma direção do valor da igreja. Mas a igreja tem muitos problemas, é verdade. A igreja tem muitos problemas, primeiro porque eu estou aqui. E talvez porque você esteja aqui. Se eu não estivesse aqui, essa igreja teria muito menos problemas. Porque eu sou humano, eu carrego comigo os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus temores, não é? Como cada um de nós. Então, eu quero, desculpa a expressão moderna, curtir a presença de Deus, já que ela é real. Eu posso curti-la ou não. Curtir não no sentido de dar um clique falso lá, mas de sentir, de amar, de gostar. Eu preciso ler a Bíblia, onde Deus fala comigo. Eu preciso orar, que é quando eu falo com Ele. Eu preciso cantar, é quando eu exalto. Eu preciso da companhia uns dos outros. É assim que a transcendência de Deus se realiza nas nossas vidas. E Ele já provê recursos para tanto. Em terceiro lugar, para que a nossa experiência da presença de Deus seja constante, nós precisamos ter, como o salmo que li, sede de Deus, desejando um profundo relacionamento com Ele. E aqui nós temos diversas coisas de novo. A gente pensa que relacionamento com Deus é estar na igreja cantando, é também. Mas já citei aqui várias vezes isso. Quando eu vou à praia, não quando está cheio de gente, você não vê nada, né? Mas uma praia deserta, tranquila e calma, aí você começa a olhar aquelas ondas lá. Você olha para o céu, você olha para as montanhas, geralmente tem próximas, para as árvores. Meu Deus, o Senhor fez tudo isso. Isso é relacionamento com Deus. Eu posso estar simplesmente ali nadando, surfando. Nada disso comigo acontece, nem uma coisa nem outra. No máximo eu dou uma entradinha até o joelho. Mas tem gente que faz coisas incríveis, admiro, vejo inclusive. Mas ali na praia é um lugar de relacionamento, é um lugar de comunhão com Deus. E poderíamos citar aqui vários outros aspectos desse relacionamento. A salvação nos permite ter um relacionamento profundo com Deus. E a nossa santidade demonstra esse relacionamento. É por isso que João, o apóstolo, diz que Deus é amor. E acrescenta que no amor é que a fé é verdadeira ou não. Ou, como gosto de dizer, o amor é o teste prático da fé. O amor é algo que podemos apenas cantar. Eu te amo, ó Deus. Ou a minha amada, eu te amo, querida. Se é verdade ou não, é a prática. Estou na fé. O amor é o teste prático da fé. Como no nosso amor
fraternal, conjugal, se revela na prática. E as mulheres dizem para a gente, homem, né? Quero ver isso na prática. Não é? E às vezes nós homens falhamos nesse ponto. Mas ainda, se nós queremos que a experiência da presença de Deus conosco seja constante, nós precisamos levar a sério o pecado e a graça. Levar a sério apenas a graça é uma tragédia. E levar a sério apenas a graça é uma dificuldade. Nós temos que levar a sério o pecado e a graça. Repito, levar a sério apenas o pecado é trágico, porque é incompleto. Levar a sério apenas a graça é dramático, porque é incompleto. Não há graça sem pecado. E não temos como entender o pecado sem compreender a graça. O apóstolo Paulo diz que nós temos a consciência de que somos pecadores. O Evangelho nos ensina isso. Mas também nos ensina que somos perdoados. O nosso pecado nos condena. A graça nos salva. Quando nós entendemos o que é o pecado e a graça, nós escolhemos trilhar o caminho da santificação, que nos livra da ansiedade e nos permite descansar. Eu digo isso, temos aqui psicólogos presentes, que a culpa é um peso absolutamente insuportável. Todo mundo pode achar que você não tem culpa neste ou naquele assunto. Mas se você achar que tem, não adianta. Você tem. O Evangelho nos diz que nós somos culpados. Nós somos pecadores. Mas o dom gratuito de Deus é a graça. Quase que uma repetição, uma tautologia. Se a salvação, portanto, é o que Deus faz por nós, a santificação é o que Deus faz em nós. Por isso, eu e você, ao pecarmos, devemos confessar, receber o perdão, e então caminhar a nossa vida pela fé, junto com o Espírito Santo. A nossa santificação, portanto, é uma resposta à iniciativa do Espírito Santo em nos santificar. É Ele que nos impulsiona à santidade e nos capacita à santidade. Eu quero terminar usando uma imagem bem conhecida, estava até olhando aqui. Eu tive uma experiência há algum tempo lá em casa, que eu queria colocar um outro serviço de telefonia, internet na minha casa. E aí a empresa foi lá, entrou no corredor do 8º andar onde eu resido, abriu a caixinha, enfiou a fiação e parou. Disse, não tem jeito, não passa. O conduíte está totalmente danificado, rompido, entupido, não tem como. Eu fiquei pensando sobre isso. Estava olhando aqui, por exemplo, né? Vocês não estão vendo os fios, aqui tem um monte de fio aqui. Eles passaram por conduítes subterrâneos ou subtemplo, né? Subsalão, subtaco, para chegar até aqui. Às vezes, o Espírito Santo quer chegar no meu coração.
mas o conduíte está estragado, está entupido. Nem é essa palavra que eu quero usar, mas não me ocorre qual é a palavra que eu queria usar. Ou seja, não passa. Há um impedimento, está impedido. O conduíte não tem sequência. Qual é a palavra aqui, o engenheiro Benjamin? Tem um trombo, aí complicou, né? O engenheiro é para isso mesmo, né? Mas alguém usou outra palavra aqui mais comum? Bloqueado. Sônia, assistente social, sabe tudo de engenharia. Então, mas é o trombo também, né? São sinônimos. Aí não passa. É um trombo, é legal, a imagem é bacana. É um trombo, não passa. Tem que botar um estente. Gostou? Olha, estou ficando bom, não estou? Eu visitei o Malcito essa semana, então ele botou 3 estentes. Tem que botar um estente para largar, passar o tombo. Eu fiquei pensando, o que eu tenho feito, pensado, para que o meu conduíte esteja com trombo ou bloqueado? Penso que santificação é isso. Fazemos aquilo que nos compete para que o conduíte esteja livraço. E aí, a TV entra, a internet entra, a energia entra. Nosso prédio, por exemplo, por ser muito antigo, então tem lá um projeto de fazer por fora, porque por dentro não tem como passar, que é tudo cimento, ferro, não tem mais jeito. Como a nossa vida, né? Nossa história. Então eu queria usar essa imagem como algo para a gente pensar aí e ver como é que está o nosso conduíte. Então chega uma vontade divina, vamos chamar assim, de nos santificar, mas encontra um trombo, encontra um bloqueio e não passa, o meu egoísmo, isso, o que for, não sei. Queria que você pensasse sobre isso e espero e desejo que o seu conduíte para a santificação esteja livraço, para que o Espírito Santo possa fluir dentro de cada um de nós, para que então rios de água viva fluam de nós. É o meu desejo para mim mesmo, para você, espero também. Por isso eu lhe convido a ficarmos em pé e cantarmos que agora, como escreveu Salomão Luiz Ginsburg, é tempo de ser santo. Quando nós lemos Eclesiastes, ele fala assim, há tempo para isso, há tempo para aquilo. E às vezes, o tempo determinado, inclusive, e às vezes a leitura desse texto dá a ideia de que nós não somos participantes. Se nós escolhermos a santidade, vamos trilhar por esse caminho. Mas se não escolhermos, não vamos trilhar. O tempo de ser santo é hoje. O autor aos Hebreus recorda aquelas palavras ditas a Moisés: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os seus corações. É tempo de ser santo.